Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje começa o nosso primeiro webinário sobre a Semana da Consciência Negra. No nosso primeiro dia hoje, teremos a convidada Tainá Janaína, que em breve estará aqui conosco. Vamos aguardar um pouco, as pessoas estão entrando. Sejam bem-vindos. Olá, Tainá, tudo jóia? Jóia! Seja muito bem-vindo ao nosso webinário, falando sobre a Semana da Consciência Negra. É um prazer tê-la conosco. Sua presença foi muito aguardada. Você é uma pessoa muito querida e é um prazer enorme estar aqui com você. Tenho certeza que nosso início hoje será um encontro maravilhoso, com muitas trocas de experiências. Eu gostaria que você iniciasse, Tainá, falando um pouco, se apresentasse para quem não te conhece, não conhece seu trabalho. Fala um pouco do seu trabalho para que a gente possa conhecer melhor. Então, gente, meu nome é Tainá Janaína, né? Eu sou formada em técnicas bancárias na Federal do Rio, em técnico em violão popular pelo Brasileiro França. Sou formada em bacharel em arqueologia. Atualmente, eu sou graduanda de pós-graduação de arqueologia e patrimônio, de antropologia brasileira e de etnologia indígena. E faço licenciatura em música na IFG. E canta também, sou faz cantora, um compositora. lindo. Eu sou cantora e compositora, então eu comecei a cantar e eu comecei a tocar com 8 anos e comecei a cantar aos meus 12 anos de idade. Então, assim, eu venho trabalhando isso já tem um tempo e gravei um álbum chamado Raízes de uma Negra em 2017. E além disso, a Tainá ela também tem um trabalho muito bacana, um trabalho voluntário. Fala um pouco do seu trabalho pra gente. Então, gente, eu moro na comunidade do Residencial João Paulo II. E aí eu faço um trabalho desde sempre, desde 2016. Eu trabalhava música infantil aqui, né? Trabalhei com algumas crianças, com alguns jovens. E aí eu sempre me empenhei aqui na comunidade. Com o início da pandemia, eu comecei a empenhar mais com a questão de alimentos. E aí eu decidi fundar a Cozinha Solidária no meio desse caos todo. Nós teremos um evento agora dia 21 com o Thiago Renner, onde ele é um artista, né, ator, ele irá apresentar o teatro chamado Pão, a peça teatral que é um monólogo. Estaremos fazendo o Cachorro Quente, para a gente estar fazendo esse antes e depois da Cozinha Solidária. Então, esse projeto da Cozinha Solidária vai funcionar uma vez no mês, com apresentação artística e também palestras, né, de 20 a 30 minutos com temas variados, para a gente estar ensinando a população, né? O interesse é educar mesmo a população e levar a cultura, né, a diversidade das pessoas e tudo mais. Parabéns pelo seu trabalho. É muito bom ter pessoas como você e participar aqui do nosso encontro. Iniciando a nossa temática da Semana da Consciência Negra, fala pra gente sobre a importância de trabalhar a cultura afro nas escolas, com as crianças. Então, eu tenho um trabalho, né? Eu tenho, assim, 3 tipos de trabalho. Um trabalho que eu faço nos bares, né? Que eu canto MPB, todo tipo de música. Tem um trabalho que é o Raízes de uma Negra, que eu levo para as escolas, que eu levo justamente essa coisa da consciência negra. E tem um outro trabalho mais particular, que é chamado Canto dos Orixás, onde eu canto as mitologias e tudo mais. O trabalho Raízes de uma Negra, que eu levo na escola, eu misturo um pouco o trabalho do Canto dos Orixás. Eu canto as coisas do CD, mas também canto as coisas de orixá e faço a tradução, né, que é a tradução em Yorubá para o português. O que eu tento levar para as escolas? Através dos itãs africanos, eu sempre deixo uma moral naquela história, porque toda história a gente tem uma moral. Então, através dos orixás, através da mitologia africana, eu levo essa moral. Sabe, a questão de não ter o bullying, de aceitação com o outro, sabe, de aceitar as diferenças, mostrando que essa diversidade, essa pluralidade é muito importante, né? Eu falo, gente, ainda mais que é criança, se todo mundo só gostasse de amarelo, se todo mundo andasse só de amarelo, o que seria das outras cores? Essa coisa de ser diferente, especialmente, porque assim, ser diferente não é ruim,
mostrando isso, que você pode ser quem realmente você é, independente da matrix que nós vivemos, né, independente desse sistema capitalista que nós vivemos, midiático, né, que a mídia imposta um perfil, uma cultura X e Y, que se você não for aquilo, você está fora dos padrões. Graças a Deus, com a consciência negra, a gente está tendo mais artistas negros, mais pessoas negras fazendo suas propagandas e tudo mais, que a gente consegue se enxergar. Nos desenhos animados, agora nós temos princesas negras que a gente consegue se ver. Então isso é extremamente importante, sabe, para criança. Porque quando eu era criança, estava até falando para minha mãe, a gente tinha aqueles book horroroso, né? E a professora ia pentear o cabelo das crianças para fazer pôr aquele chapéuzinho do lado. E aí eu lembro exatamente que a professora não conseguiu pentear meu cabelo. Então, na época, a gente só tinha as Barbies brancas, a gente só tinha as bonecas brancas, sabe? A gente não tinha esse espelho. Hoje que a gente tem, a gente pode ter essas referências e levar para as crianças. Ó, o filme tal, uma trilha tal, uma música X. Você pode trabalhar isso e trazendo um contexto para ela se enxergar. Porque na escola mesmo, quando eu comecei, eu não me via. Eu não sabia qual que era meu lugar no mundo. Mesmo sendo de matriz africana, mesmo sendo uma mulher de terreiro, lá eu conseguia me enxergar porque tinha pessoas iguais a mim, mas em outros lugares eu não conseguia me enxergar. Dentro da universidade eu também não me via. Então, assim, essa coisa da educação, da consciência negra, ela é muito importante. Muito mesmo. Em seguida teremos a presença da Janira Sodré, que a gente vai falar muito sobre isso, o racismo em infância e sobre essa importância do dia 20 de novembro. Você tocou num ponto fundamental, em questão à cultura, a quantidade de pessoas negras que se destaca na arte, na cultura, na música, em tudo. Mas ainda assim a gente sofre muito preconceito. Fala um pouco para a gente sobre esses artistas negros de destaque na cultura que a gente deve valorizar e que deve também trazer para a sala de aula para que as crianças tenham contato, para que elas vejam negros de destaque na música, na cultura, na arte, na literatura. Quem você daria como sugestão para que a gente pudesse trabalhar? Ou até mesmo cultura local, Olha, que a gente pouco conhece. sim, Aqui no nosso estado. eu não vou mentir e inventar nomes, porque assim, eu estou num período da minha vida que eu estou focando em terminar as minhas pós-graduações. Eu não estou lendo, não estou assim, lendo as literaturas afros, eu não estou acompanhando. Eu estou assim, me fechei nesse ciclo, porque eu estou fazendo 3 TCC, me fechei nesse ciclo para eu terminar e fechar meu ciclo. Tem muita coisa ainda para eu ler e aprender e tá levando. O que eu consigo levar nesse momento, com integridade, com a fidelidade, com a verdade, é o meu próprio trabalho como artista. Então, assim, eu não busco referências agora no momento fora que eu me lembro, que eu me recorde, que eu tenha lido. As pessoas que eu me inspiro aqui em Goiânia é a Janira Sodré, a Ieda Leal. Tem muitos artistas aqui, como o Fernando Boi, que é um sambista maravilhoso. Então, eu trago essas culturas locais, pessoas que não são escritores, mas têm uma didática maravilhosa, que tem um ensinamento bom, que tem uma cultura, como a Dani França, que é uma cantora negra, Enusa Mendonça, a Dona Dalva, que foi uma das percussoras da música afro, do samba afro aqui em Goiânia. Então, eu trago essas vertentes dessa raiz daqui mesmo, né? As pessoas nacionais, elas são importantes porque a gente consegue ver, como Lázaro Ramos, a Thaís Araújo e tantos outros negros, né? Que a gente consegue se espelhar. Mas, assim, eu não estou muito por dentro da literatura negra nesse exato momento. Mas assim, eu achei bacana que você citou alguns nomes da nossa região e que a gente pouco conhece. E seria importante a gente pesquisar, tá trazendo esses artistas para que as crianças conheçam. E eu também achei muito bacana quando você tocou na questão da infância. Hoje a gente tem bonecas negras, personagens, princesas negras. Isso realmente é muito importante. E a questão do cabelo. Nós temos hoje na literatura livros que tratam sobre o cabelo, sobre a aceitação, sobre a imagem. E trazer isso para a criança realmente é muito importante. A Janira Sodré já entrou. Seja bem-vinda, Janira.
Às 8h30 nós começamos com a nossa segunda convidada, que já está presente. E eu achei muito bacana o relato que você deu, seu como pessoa, na questão da sua infância. E como isso ainda marcou. Olha só, você já passou por tanta coisa e esse fato ainda ficou guardado na sua lembrança. Então, como que o professor tem que ter esse cuidado, essa delicadeza no tratar com a criança? Porque isso fica registrado para sempre. Sim. Exatamente. Eu gostaria também que você falasse um pouquinho sobre a importância de trabalhar realmente essa cultura desde da educação infantil. E por que não trabalhar o ano inteiro? Nós temos aí um ano inteiro para poder trabalhar e aí as pessoas deixam só para trabalhar no mês de novembro. Escolhe o mês de novembro, o mês da consciência negra, a semana da consciência negra, e aí coloca esse conteúdo relacionado na sala de aula, na escola. A mídia já começa a trazer mais pessoas negras para a gente poder ver nos programas. E o resto do ano, né? E o resto do ano, por que não? Eu acredito que a gente pode, assim, eu acredito, na minha opinião, que evoluiu muito, porque na minha época não tinha-se nem consciência negra. Eu fui ouvir falar de consciência negra aqui em Goiânia, que eu tive assim, que eu entrei em conjunto desde 2011, que eu fui entender sobre a cultura negra, de ser um povo negro, porque muitas vezes as pessoas, mesmo sendo de matriz africana, não se enxergavam como negras. Não tinha esse empoderamento feminino negro, sabe? Ainda tinha, assim, mesmo sendo de matriz africana, ainda tinha aquela coisa colonizada. Então, se descolonizar é muito importante. Os terreiros, eles passaram por essa reforma também, sabe? Os sacerdotes e tudo mais. Essa questão da consciência negra, eu acredito o seguinte, que a gente deu um avanço muito importante, né? Pelo menos nós temos agora o mês de novembro como enfatizado. Ainda em alguns lugares não dia 20 não é feriado, né? Mas em alguns lugares são, como Rio de Janeiro e São Paulo. E eu acredito que a gente deu um pontapé maravilhoso. Se a gente trabalhasse as etnias, como o dia do índio, no índio não, indígena, né? Que a gente tem que falar como para falar índio mais. Indígena, e trabalhar a questão de nós, negros, já dá um polo importante, porque é como se a gente trabalhasse 2 culturas por semestre. Como educadora, eu vejo isso importantíssimo. Só que essa coisa do respeito ao outro, eu acho que é uma coisa contínua. Uma coisa que eu aprendi, assim, com a Janira Sodré, com as palestras dela e com as outras pessoas que eu também super admiro, sobre a questão, por exemplo, quando você for falar de história, for falar do povo do Egito, relembrar que eles são negros, né? Que o povo do Egito tem uma tecnologia, que nós, negros, temos uma tecnologia avançadíssima e temos antepassados que já tinham essa tecnologia, né? Muitos, porque o pessoal do Egito tinha uma tecnologia avançadíssima em todas as áreas. Arte, cultura, educação, medicina e tudo mais. E lembrar que lá é um território africano e que são pessoas negras. Porque as pessoas embranquizavam Cleópatra, né? Embranquizaram o pessoal do Egito. Então, isso dentro da escola, você trabalhando isso, você também, eu como arqueóloga, for trabalhar na educação infantil, eu vou falar que o nosso berço é africano, porque a gente, em 3,9 milhões de anos, o que veio primeiro? O Australopithecus afarensis. Então, onde que nasceu? Na África. O primeiro fóssil que foi é o Lucy. Né? Então, 3,9 milhões de anos foi um berço africano. O primeiro homem que nasceu, a origem, é africano. Então, todos nós, assim como a Daniela Mercury fala, aquela música A Pantera Negra, que fala justamente do berço africano, todos nós viemos da África. Verdade. As pessoas, elas têm um jeito de retratar da maneira que convém. Até o nosso próprio Jesus Cristo, né? Retrata ele branco, loiro, dos olhos azuis. Uma coisa que a gente sabe que pelo local, pela época, pelo clima, seria improvável aquela fisionomia, não é verdade? Então, ter essa consciência, esse estudo, ele é muito importante e deve partir desde a da educação. É na sala de aula que a gente aprende.
Nós estamos quase finalizando a sua participação, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais da cultura, das cores, da comida, o que, que a gente pode trazer de bonito para trabalhar com as crianças em relação à cultura afro. Então, eu gosto muito de mostrar os tecidos para elas. Eu gosto muito de cores. Então, eu levo alguns tecidos, falo de onde que veio aquele tecido, porque cada tecido tem uma região ali. Justamente das cores, dos motivos, porque muitos tecidos vêm com grafismos africanos. Ainda, Sim, gente, é uma coisa muito nova. Porque, assim, eu estudo muito a cultura indígena e a cultura indígena, ela está aí há um tempo, e agora que se tem livros de grafismos explicando os motivos e decifrando, esse motivo aqui é um jabuti, é uma cobra, a gente ainda está engateando nisso. Até agora eu não achei uma literatura que me falasse, dentro das minhas pesquisas, do grafismo africano, dos significados. Só fala simplesmente, esse é da Etiópia, esse é da não sei da onde, esse é da Angola, da Guiné-Bissau, mas não fala o significado daquilo. Por exemplo, como eu sei muitos significados do indígena mesmo, de tal sociedade, né? Então, assim, eu acredito que ainda tem que fazer uma pesquisa. Então, nas aulas de educação musical que eu faço, eu levo os instrumentos, né? Que é instrumentos percussivos, mostro alguns toques da mitologia africana que a gente usa dentro dos nossos terreiros. O samba, né? Conta um pouco do que eu canto, porque o samba é totalmente de terreiro. Então, eu venho fazendo essas aberturas, né? Mostrando as cores, a gente faz também cartazes, né, mostrando as cores da África, as cores do Olodum, trabalho muito essas questões da Bahia, porque a Bahia é muito rica, é um dos sim. berços mais ricos que a gente tem aqui de cultura negra. Então eu tento trabalhar todo esse conjunto, sabe, de musicalidade, educação patrimonial com elas. É, Se tiver alguém da Bahia, fala, deixa aí nos comentários. Realmente a Bahia é um lugar maravilhoso. Em relação à religião, nós sabemos que a escola pública, ela é laica e ela não deve ser associada a ensino à religião. Mas quando a gente fala da África, das matrizes africanas, tem essa questão da religião, que faz parte da cultura. E é um assunto ainda tão delicado da gente tratar de falar isso numa sala de aula, porque ainda existe muito preconceito. Fala um pouco pra gente sobre essa questão da religião, como a gente trabalhar, informar, tirar esse preconceito que existe da religião. Então, eu comecei a fazer uma oficina nas escolas, na consciência negra, chamado Canto Yorubá. Então eu coloco num quadro várias palavras iorubá e os seus significados. E aí eu trabalho duas músicas, né? Que inclusive é a de Oxalá, que fala de uma questão do Senhor, dessa coisa do Senhor, de Deus, da criação do universo, de agradecer, de gratidão. Aí tem até um relato lá que tinha uma professora na sala evangélica que ficou especialmente para ver o que tipo de coisas queria passar para os alunos. Se iria passar Uhum. coisas demoníacas. E aí ela me Sim, falou, assim, em sala de aula, ela falou assim, nossa, eu estou muito surpresa pelas traduções, porque eu pensava que ia falar alguma coisa maléfica. E aí eu falei que não, né? Eu cantei música de Ogum com tradução, que fala muito da questão da onde que ele passou, que ele é um guerreiro, da onde que ele foi, da onde que ele fez. Então fala muito da questão da história, do andar desse orixá, né? Dos caminhos que ele percorreu ali, né? Então, assim, eu consigo com o canto dos orixás e com o canto Yorubá mostrar as traduções para as pessoas, né? Mostrar um pouco da língua. E isso tem desmistificando, sabe? Caindo as estruturas que estavam, assim... Que essas estruturas, elas são muito rígidas, né? Do preconceito. Então, sim. assim, acredito que com a nossa força, a gente está derrubando essas estruturas, estamos deixando elas frágeis, né? Tem muita que caminhada, que 100 anos, 200 anos, a gente está plantando sementes. E eu tenho certeza que as próximas gerações vão estar cada vez melhor e isso vai melhorando. E como é difícil combater o preconceito, né?
Sim, muito difícil. Mas a gente tem que combater, principalmente nós, professores, que estamos em sala de aula. A gente deve trabalhar na questão de conscientização e de combater mesmo. A gente não pode aceitar e também o preconceito não pode partir do professor, de forma alguma. Porque a gente está lidando com vidas e a gente deixa marcas. E que sejam marcas positivas, que possam fazer com que a criança cresça, com que a criança tenha orgulho de ser quem ela é. Tainara, Sim. foi muito bom a sua participação. Nós gostaríamos que você finalizasse o seu momento com o seu canto, com a sua voz. Já temos até pedido para que você cante. Então eu gostaria que você cantasse uma música que representasse essa data, esse momento, e depois a gente inicia com a nossa segunda convidada. Agora o espaço é seu para que você possa cantar para a gente. Eu vou fazer uma tradução da música Onissaure, que é em Yorubá, né? E eu quero dedicar essa música a todos vocês e principalmente a minha madrinha, Janira Sodré. Muita saudade, a gente só tá se vendo online. Triste isso. Saudade, gente. Então ele fala aqui: Rei, Senhor do céu, de energia, força e suprema verdade, Rei Senhor, que continua vivo espiritualmente, Rei Senhor dos céus, Pai do plano dos orixás, céu Aruanda. Sua verdade é suprema. Então eu vou cantar para vocês essa música que eu acabei de traduzir. Onissaure, Kakulage, Onissaure, Oberium, Onissaure, Kakulache, Baba, Onissaure, Oberium, Onissaure, Babassaure, Kakulage, Babassaure, Oberium, Onissaure, Kaulache, Baba, Onissaure, Oberium, Onissaure, Epi, Babá. Parabéns! Nossa, que voz maravilhosa! Parece uma cantiga assim que a gente cantaria para a criança dormir, para a criança ninar, para abençoar. Que linda! Você foi abençoada com essa voz maravilhosa. Não poderíamos iniciar melhor nosso seminário com você, com essa canção maravilhosa. Agradecemos muito a sua participação. Você está recebendo obrigada, muitos aplausos. Um beijo. Finalizando com a Tainá, vamos iniciar agora com a Janira Sodré. Vamos aguardar ela entrar. A Janira está assistindo, é só você pedir o convite, pedir para participar. Isso. E aí vamos iniciar agora com a Janira Sodré. Janira está assistindo, é só você pedir para participar, para que eu possa aceitar você, para a gente dar início com a sua participação. Paulinha, seja muito bem-vinda. Paulinha, aquela da Bahia. Dia 20, finalizamos o nosso webinário com a presença da Ana Paula, diretamente da Bahia, de São Sebastião do Passé, que vai abrilhantar a nossa noite também. Estamos aguardando agora a nossa segunda convidada. Só um momentinho. Aê, Janira Sodré, seja muito bem-vinda. Obrigada, Alenilda, e parabéns pelo número de seguidores. Acabei de ver que você está comemorando hoje, né? Já estamos mais com 20 mil seguidores. Eu vi, parabéns. Muito obrigada a você por ter aceitado o convite, por trazer para a gente um pouco do seu conhecimento e essa importância, né, Vamos iniciar, mas antes disso, fala um pouco de você, do seu trabalho. Você tem um trabalho maravilhoso, historiadora. Apresente-se para quem ainda não conhece a Janira.
Eu sou professora de História, dou aulas de História da África, na licenciatura em História do Instituto Federal de Goiás. Pertenço à Rede Goiana de Mulheres Negras, né? Eu sou doutoranda em História pela Universidade de Brasília nesse momento. Estou agora no projeto Convida, Periferias Conectadas pela Vida, nesse contexto, né? Faço parte do coletivo Novembro Negro, né, que é um trabalho pouco relacionado a isso que nós estamos fazendo hoje, mas eu queria começar a minha participação lendo um material que a minha filha de 8 anos me disse que é o livro preferido dela nesse momento. É da Paulina Chiziane, que é uma escritora moçambicana, e é uma poesia, na verdade, que foi feita livro infantil pela Nandiala, que é uma editora tão importante para nós, em vários campos da literatura, inclusive na literatura infantil. Então, o título é Tenta. Não, eu poderia me apresentar assim, né? Eu sou a mãe da Mariana. Não é possível percorrer o perímetro do mundo, mas tenta. Não é possível comer todos os frutos do planeta, mas tenta. Não é possível beijar todas as pessoas do mundo, mas tenta. Tenta segurar moedas na mão fechada por 1 hora, consegues? Tenta abraçar a pessoa amada por uma simples hora completa, consegues? Tenta guardar o terreno do teu quintal numa gaveta, consegues? Ou tenta colocar a lua no bolso para que ninguém mais veja, consegues? Coloca o rio dentro de casa para que ninguém mais beba água. Segura o vento com as mãos ou tapa o sol com a peneira. Não consegues? Então o mundo não pode ser só teu. Então, um poema belo da Paulina Chiziane, né, feito... Eu nem sabia, assim, a minha filha lê bastante coisa, é uma leitora voraz, lê 2, 3 livros por dia, mas eu não sabia que esse era o livro preferido dela. Estava conversando com ela, que a gente ia fazer esse diálogo, e ela disse, então, leva esse livro. Ela me emprestou uma série de livros aqui, eu quero comentar, porque você tinha me falado que a gente vai falar um pouco sobre infância, né? Sim, mas adorei. A sua filha é Mariana? Mariana. Eu também tenho uma Mariana. Adorei, Mariana. Ótima apresentação. Começar com poesia sempre é assertativa. Fala pra gente. Existem muitas dúvidas, tem gente que ainda não conseguiu entender. Primeiro, o que é o dia 20 de novembro? Tem muitos professores que falam, Alenilda, eu tenho que comemorar, é para comemorar, o que é que dia 20 de novembro? Gente, não é comemoração, é uma reflexão. Nós teremos um especialista que vai explicar direitinho pra gente, mas não é uma data de comemoração, não. Vamos entender. O que é o dia 20 de novembro? É uma data que nasceu de muitos lugares, mas eu posso contar uma história, né? O poeta Oliveira Silveira, que nascido e criado em Porto Alegre, quando ele era adolescente, ele e um grupo de colegas foram impedidos de adentrar um clube desses clubes de regatas que a gente vai para tomar banho de piscina, jogar um futebol society, foram proibidos. Isso aconteceu no sul inteiro, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, é muito forte nesse campo, porque depois a comunidade negra vai ter que abrir clubes sociais negros, que são clubes, né, segregados, separados para si. Mas estou dizendo do Oliveira Silveira em Porto Alegre para dizer que em 1971 eles formaram um coletivo chamado Palmares. E ali eles começaram a estudar e pensar a experiência do Quilombo de Palmares e o seu líder Zumbi dos Palmares como uma experiência de potência, como um espaço negro. Isso em 1971, no ano que eu nasci. 7 anos depois, em 1978, em São Paulo, Oswaldo Camargo, que é um militante, né, importante do Movimento Negro Unificado, ele lançou dentro do Movimento Negro Unificado, que nasceu no ano de 1978, essa ideia de que a comunidade negra precisava lançar para o país uma data alternativa ao 13 de maio, uma vez que o 13 de maio é a lembrança de uma libertação jurídica no papel incompleta. Então, a memória de Palmares, do seu líder, Zumbi dos Palmares foi o líder, né, já nas guerras finais, quando a experiência histórica do Quilombo de Palmares é derrotada pelas forças da coroa portuguesa. Então, essa data, que é a data do 20 de novembro, que é a invasão final, né, e a captura e morte de Zumbi dos Palmares, ela se coloca pelo Movimento Negro Unificado contra a discriminação racial no Brasil como uma data de parada, de alerta
de luta e de reflexão na sociedade brasileira sobre o significado do impedimento do acesso de negros a determinados espaços. Sim. O clube social é só um exemplo, né, do veto a esse acesso a oportunidades. Então, nascendo daí a ideia de fato, de que a consciência negra ela precisa se alargar e se aprofundar num país de maioria negra, que teve o maior tempo histórico de escravidão nas Américas e o maior número de africanos oriundos da África negra para aqui sequestrados e escravizados. Então, não diz respeito a uma experiência pequena, mas ao maior tempo cronológico da história do nosso país e de como esse período foi escravocrata e do lugar onde a comunidade negra é colocada em todo o período da nossa história, seja na época das capitanias, nas províncias imperiais, seja no período republicano. Uma data que diz respeito à história da comunidade negra, a consciência negra, no sentido da afirmação da identidade da história e do legado do povo negro, mas também uma data de abertura de uma consciência de Brasil, para o significado de sermos e pertencermos a um país de maioria negra, mas que guarda não apenas o ranço da escravidão e do colonialismo, mas que continua replicando todo o período republicano até o presente os mesmos mecanismos de marginalização da comunidade negra. Num processo, eu estava conversando antes com Tainá Janaína, tenho muita honra de estar aqui, né, junto com você e com ela nesse diálogo, e ela mencionando como as marcas da socialização e da subjetivação de uma criança negra numa sociedade como a nossa acompanham uma pessoa adulta para a vida inteira. Né? É uma subjetivação que ela é submetida a uma série de padrões de racialização, né? A criança negra ela já se subjetiva numa sociedade que a linguagem já vem marcando esse lugar. Então, gente, um dia é pouco para a consciência negra nesse país, né? Muito. Então, gente, quem trabalha na educação, não repita mais isso. O dia 20 de novembro não é um dia de comemoração, é um dia de reflexão, de consciência, de luta. Comemoração, a gente não pode falar isso. Você falou no nome-chave que a gente tem que falar hoje, explicar quem foi esse guerreiro. Quem, afinal, foi Zumbi dos Palmares? É importante a gente situar, né? O Zumbi dos Palmares, ele foi um comandante em chefe, né? De um exército já nos anos finais de uma experiência, ou seja, Quilombo dos Palmares tem uma história de 100 anos, né? Os primeiros registros escritos dos colonizadores dão conta de que em 1594, olha que coisa, Alenilda, em 1509, o primeiro grupo de pessoas africanas trazidas para o Brasil em regime de escravidão chegam aqui em 1534. 1594 são, portanto, 60 anos depois da chegada dos primeiros africanos aqui. 3 gerações depois, os portugueses já dão notícia por escrito que havia um quilombo de negros aí nessa região onde hoje é Alagoas. Né? Estou dizendo isso porque essa história ela já nos chama a atenção para a quebra de uma série de narrativas, de paradigmas. Essa ideia de que os negros foram trazidos, adaptados à escravidão. Ninguém pode se adaptar à escravidão, à quebra da sua liberdade como pessoa humana. Né? Então, logo de 60 anos já havia um registro histórico, já há um registro histórico desse incômodo dos senhores de engenho, de propriedades, né, de plantation, já com essa presença. Então, eu estou falando disso em 1594 para dizer assim, o Zumbi, essa data do 20 de novembro, ela é de 1694 e 95, 100 anos depois. Quer dizer, quando o Quilombo de Palmares nasceu, o Zumbi ainda nem era nascido. Né? Então, ele é o líder nesse período final. Então, um comandante em chefe, um líder de uma cidade fortificada, que é a cidade de Macacos, que é a capital do Quilombo de Palmares. Uma coisa que as pessoas pensam que era um lugar, eram várias localidades, né? Um conjunto de aldeias formando um conglomerado de cidades, onde Macacos era a capital onde ficava o líder. Então, chamando a atenção para o fato que o Quilombo de Palmares foi a maior experiência quilombista das Américas. No auge, ele tinha 20 mil habitantes, era o número de pessoas que tinha em Lisboa, a capital do Império, no período, né?
Então, era como se dizia na época, na documentação, um ajuntamento grande de pessoas. Então, uma experiência de 100 anos. Esse homem, o Zumbi dos Palmares, né, que Zumbi, na verdade, é um título de liderança, né? Não é um nome próprio, é um título de liderança. Ele foi criado por um padre, não é isso? Isso, eu ia comentar. Ele não é nascido no Quilombo dos Palmares, né? Ele é nascido numa paróquia católica, né, na capital do vice-reino do Brasil, que era, e ele é baiano, então, né? Como se dizia na época, crioulo, né? Um filho de africanos, mas ele tem uma questão, né? Ele nunca foi escravo, ele foi liberto na pia de batismo pelo padre que o batizou, e foi criado por esse padre. Então, teria muita coisa para a gente conversar, né, sobre a vida, a origem desse homem, por que esse padre na vida dele, por que o alforriou, né? Porque vale lembrar que na Operação Escravocrata, a escravidão vinha pelo ventre, né? Então, filho de mulher escravizada, nascia escravizado. Então, nunca foi escravo, porque liberto na pia de batismo, mas educado, então escolarizado, mas inconformado. E cedo, jovem, se dirige para o Quilombo de Palmares, onde ele se junta com a liderança, né, desse quilombo e logo mostra capacidade, né, de liderança, visão e a história conta que muito aconselhado, né, pelas conselheiras e conselheiros. E aí emerge para nós uma mulher mais velha, que muita gente pensa que era a esposa dele, mas que na verdade era uma senhora mais velha, uma ministra, uma conselheira de Palmares, que é Dandara dos Palmares, né? Hoje a gente não pode falar de Zumbi dos Palmares sem falar também dessa presença e da liderança das mulheres, porque há um elemento aí sobre o poder político das mulheres na África já, e depois nas experiências políticas de africanos aqui em território americano. Então, o Zumbi dos Palmares é esse homem, né? Com um trânsito entre o mundo colonial, entre a capital da colônia e o Quilombo de Palmares, emergindo como um líder guerreiro importante que guerreou as últimas guerras e foi derrotado, né? Num jogo de intrigas, né? Sim, sim, porque o mundo colonial era muito cruel com as sedições, né? Com as dissensões, com os chamados no contexto revoltosos, né? Então, tanto o julgamento como as execuções, elas eram exemplares, né? Então, a ideia de execução exemplar é a própria exposição da execução, como também das partes do corpo, né? Os portugueses costumavam esquartejar e cortar as cabeças, né? Como foi o caso de Zumbi dos Palmares, colocar em estacas e deixar em exposição pública, nas praças públicas, né? Das vilas, das aldeias, dos arraiais, das cidades, como, eu chamei de exemplar por isso, né? Como um exemplo do que era feito com os inimigos, né? Com quem tentasse ser diferente, com quem quisesse a liberdade. E aí, questionar, na verdade. É que aí nós temos o bandeirante, que se tornou o herói, tem monumentos, estátuas de um herói que se tornou bandeirante. Olha como a nossa história tem uma coisa, Linda, a gente está falando aqui de Zumbi e tudo, tem uma coisa, um tópico, né, um ponto sobre as memórias e a monumentalização da memória na República. Você vai lembrar, todos os brasileiros lembraremos, que o 21 de abril, ele é feriado no Brasil desde as primeiras décadas da República, porque ele rememora a liderança do Tiradentes, do José Joaquim da Silva Xavier, que dirigiu a Inconfidência Mineira. E foi, então, lembrado a Inconfidência do século XVIII. Né? Então, o Tiradentes, ele é um dos heróis da pátria, ele foi o primeiro herói da pátria, e na memória dele, o Brasil elogia a lembrança dos primeiros a elogiarem a liberdade e a autonomia do Brasil em relação a Portugal. Isso significa o encobrimento dessa memória histórica dos 100 anos de que nós estávamos falando aqui antes. Então, um dos tópicos da luta pelo 20 de novembro como uma data pátria foi que o movimento negro estabeleceu e conseguiu essa vitória.
né, de ter no panteão da pátria, fica aqui em Brasília, o fogo pétreo da pátria, né, tem o museu, né, o memorial e tudo. É interessante visitar. Hoje, o nome de Zumbi de Palmares é inscrito ao lado do nome do Tiradentes. Mas detalhe, eu nunca vi ninguém questionando ou perguntando por que o 21 de abril é feriado no Brasil. Você já viu alguém questionando? Não. Entretanto, o 20 de novembro não é feriado no Brasil, ele é feriado em alguns municípios. Em alguns lugares. Em alguns estados. Que em Goiânia houve uma luta imensa e os donos do capital dizem que parar o comércio e a indústria um dia vai nos levar à falência. E os dirigentes políticos não têm coragem de colocar um dia de parada para reflexão, um dia de parada do trabalho para a gente pensar sobre isso. Então, te falando... O mais interessante, perdão te interromper, é que eu escuto tanta bobagem, tanta coisa de gente que não tem informação, ignorante, que fala assim, acha que o dia 20 de novembro é o dia do negro. Aí fala, por que tem que ter um dia do negro e não pode ter um dia do branco? Por que eu vou dar um feriado para o dia do negro e não pode ter um feriado para o dia do branco? É tanta falta de informação e tanto preconceito que a gente nem sabe o que responde, se ignora. Acho que não dá para ignorar, mas eu acho que dá para iniciar uma conversa, pelo menos acolher esse incômodo, né? Eu acho que o primeiro tema, né, do questionamento que vem com a ideia de uma operação reversa é essa pergunta, né? Por que incomoda tanto as pessoas que um país que tem 54% de negros e teve 358 anos, né, 3 séculos e meio de trabalho gratuito da população negra para fazer a riqueza primitiva, né, o primeiro capital que deu origem à riqueza do país, por que incomoda? Por que esse dia incomoda? E nisso, Alenilda, entra uma questão que é o pânico racial. O que eu estou chamando de pânico racial? Né? Um medo que existe, que está por trás desse questionamento, que é se essa gente sobe ao poder e resolve fazer conosco o que nós fizemos com eles. Então, essa é uma operação, vi que passou aqui o Douglas, é psicanalista, não sei se ele ainda está aí com a gente, se tiver, Douglas, puder até trazer aqui um comentário, mas é isso, né? Há grandes medos por trás disso que a gente aborda inicialmente como uma ignorância. Ignora, mas não ignora, né, Alenilda? Tem algum brasileiro que não sabe que os negros foram escravos no passado? Às vezes na escola até praticavam racismo com a gente, que agora chama bullying, dizendo que iam voltar a gente para o tronco quando a gente era criança, e as crianças ainda hoje vivem isso na escola? Tem alguém aqui que não sabe o que foi feito? Então, quando você tem esse pânico, que eu estou chamando de racial, ele é um pânico sexual também, porque a gente escuta o mesmo quando é o dia de luta pelos direitos das mulheres, né? A gente escuta, porque de fato, por trás dessa resistência, existe uma visão que é de que o mundo não pode ser diferente. Se ontem o branco estava em cima e o negro estava embaixo, agora só pode que o negro vai subir e vai humilhar e oprimir os brancos. Não parte de um outro paradigma possível, que é, de fato, a produção de equidade, né? Que, ou seja, a nossa condição de viver na diferença, respeitando as diferenças, mas produzindo oportunidades de potencialização do humano com igual qualidade para todas as populações. Então, Alenilda, o que para nós é uma ignorância, mas ela vem também eivada de um medo, que é o medo da revanche. Sabe? Então, antes que essas pessoas negras queiram chegar aqui, nessa data dela, já está virando um mês, vamos parar com isso. O que importa é a consciência humana. E aí, de repente, uma sociedade que é toda ela escravocrata ainda, mentalmente, colonial, de repente, ela descobre a igualdade universal de todos os seres humanos, que, na verdade, trata-se apenas de uma retórica ideológica para calar as reivindicações de quem historicamente foi marginalizado e hoje busca o direito ao acesso.
né? Então tem muita coisa por trás desse movimento aí de negação dos dias de luta, e aqui nós estamos falando sobre a população negra, né? Mas poderia ser sobre as mulheres, por exemplo. Você tocou num ponto ótimo, que agora a gente vai entrar, que é sobre a infância, racismo e infância. A criança, ela não nasce racista. Eu trabalho com educação infantil, CEMEI, e as crianças, elas convivem de forma iguais. Ela não tem isso para criança que é negro, porque aí não tem. Criança é criança, ela tem contato, ela brinca, ela não faz diferença nenhuma. Quando que começa o racismo entre as crianças? A partir do momento que ela tem contato e vai adquirindo os valores e vai dando ouvido à formação do que o adulto coloca nela. E aí vai chegando uma certa série que começa o bullying, que começa a ignorar, que começa a não aceitar o outro. Porque na infância, lá no comecinho, no CEMEI, na educação infantil, não existe isso. Não existe uma criança, um bebezinho não querer brincar com o outro porque é preto, porque é isso. Não existe. O racismo, ele está no adulto. O preconceito, ele vem do adulto. A criança, ela não tem esse conhecimento. Então, como que a gente começa a trabalhar com a criança? De que maneira a gente pode proteger, se é possível, contra essas informações equivocadas, erradas, de preconceito, de achar que um é melhor do que o outro, de achar que se pode rir do cabelo, da cor. Como que a gente pode trabalhar isso para proteger dessa violência, do racismo, dessa doença? Eu estou te entendendo, Alenilda, sobre o tema da proteção, mas eu vou brincar contigo, eu tenho uma má notícia. Eu acho que é esse tema do proteger, né? Por quê? O que eu quero dizer com isso? Que talvez, infelizmente, olha, eu sou mãe, hein? Talvez seja impossível proteger as crianças. Por que eu estou dizendo isso, né? Quando que o racismo chega para as crianças? Chega junto com a linguagem. Conforme a criança vai sendo socializada pela linguagem, né? As primeiras palavras, as primeiras imagens, os primeiros desenhos animados, os primeiros livros. Quando a linguagem chega para a criança, o mundo chega para ela, né? A linguagem que institui a realidade, é a linguagem que diz o que o mundo é. E a criança, então, ela entra na cultura humana, né? Ela entra antes, já na gestação, antes. Mas conforme ela vai se edificando como sujeito humano, né? Ela vai adquirindo. Então, sim, eu concordo com você, né? A ideia de que, enfim, os bebês nascem, né? Mas eles nascem dentro de uma sociedade. Então, essa socialização pela linguagem, pelo discurso, pelas narrativas, pelas histórias que nós contamos, né? Pelas histórias que ouvem, pela performatização da vida social na casa, na escola, e nas representatividades, né? Está trazendo a Letícia aqui, todas, né, muito excelente, né, Letícia, no desenho animado, na história da princesa, né, nos outdoors, em tudo, bom, você, educadora, né, a Lenilda, a Letícia aqui também conosco no diálogo, as crianças são muito espertas, inteligentes demais, chegam para nós também com questões, estranhando, muitas vezes, as desigualdades, né, e essa movimentação hierarquizada do mundo, né? Essa diferença, a perversidade das hierarquias, a crueldade aqui em casa, eu recebo dando uma importância significativa, muitas perguntas sobre as desigualdades sociais. Por que tem que ter gente no sinal? Por que eles não têm casa? Por que eles não têm o que comer? A criança estranha, porque ela é nova num mundo cruel, perverso. Mas, ao mesmo tempo, a linguagem chega para ela hierarquizando. Então, há um elemento da proteção que eu diria, a Lenilda, que é a ideia de nós termos espaços confortáveis para as nossas crianças na casa, na sala de aula, né, entre pares,
enfim, né, a edificação de espaços que sejam confortáveis até para essa criança exprimir o seu desconforto, a pressão que ela está sofrendo, ou o descontentamento que na criança, às vezes, não vem organizado com palavras, né, mas que se expressa. Então, aí eu acho que há um elemento que é esse, de fato, de ter espaços confortáveis para confrontar e para trazer, pelo menos as perguntas, né, estarem colocadas. É um tópico. E o outro, no nosso caso, né, você é professora, mãe também, pelo que eu obtive aqui da sua biografia, nós também temos que, eu tenho isso para comigo, né, nós também temos que preparar as nossas crianças para poder saberem se posicionar, né. Então, tem poucos dias que eu recebi aqui em casa um pedido para ter dread, né, uns dreadlocks. Aí eu mencionei para ela, olha, você sabe que na escola os coleguinhas muitas vezes querem pegar no seu cabelo, você tem que saber explicar o que é o Black Power, qual é o sentido dele, porque já tem 8 anos e isso acontece. O dread também é assim. E aí eu recebi a seguinte resposta infantil aqui em casa de filósofo, ela disse, se alguém falar isso dos meus dreads, eu vou dizer, você cuida da sua vida que eu cuido da minha. Então, essa ideia de que talvez a proteção possível seja essa, né? O estabelecimento de espaços confortáveis, onde tudo possa ser conversado, né? Inclusive o mal-estar, e também a condição de saber se defender, né? O empoderamento. Sim. Em casa eu tenho N histórias, né, relacionadas a esse posicionamento, e é isso, né? E é muito interessante que a gente tem que realmente trabalhar isso na infância, em todo momento, para que haja sempre o respeito, e todos os educadores também têm que ter essa consciência. E o preconceito, ele tá tão forte no meio da educação, e não deveria. Educadores preconceituosos, são duas palavras que não combinam na mesma frase. Eu tenho uma história de uma professora que era uma festa junina, e aí tinha o hábito de se escolher a rainha do milho. E aí todo mundo votou numa determinada coleguinha para que ela fosse eleita a rainha do milho. E a professora olhou para a menina e falou, ela não pode ser a rainha do milho. Aí todo mundo, por quê? Por que ela não pode ser? Porque o milho é amarelo. Então, a gente precisa escolher uma menina que tenha um cabelo amarelo para poder ser a rainha do milho. E aí todo mundo, é mesmo, tia. Aí escolheram uma outra criança para que pudesse ser a rainha do milho. E nessa fala dela eu vi o preconceito gritante. Por que uma criança negra ela não pode ser uma rainha do milho? Parece uma coisa tão pequena, tão simples, mas imagina o trauma que essa criança vai carregar o resto da vida dela em saber que a sala inteira a elegeu como uma menina bonita que podia ser representada a rainha do milho, mas a professora falou que ela não podia porque ela não tinha o cabelo amarelo. Então, olha o preconceito, o racismo que está por trás dessa professora. A falta de empatia, né? E dizer depois que, mas eu não sou racista. É uma coisa assim escondida. Então, a gente que trabalha com educação, a gente convive com esse tipo de comentário, essas coisas tão feias dentro da educação. E antes de começar esse webinário, em relação à educação infantil, tem matérias na revista Nova Escola que ela fala muito sobre isso, que tem professores que tratam de maneiras diferentes a criança branca e a criança negra. Ela dá uma atenção diferente, ela tem um olhar diferente, ela tem um cuidado diferente. Professoras que têm crianças prediletas, e sempre são as crianças bonitinhas, branquinhas, dos olhinhos claros, cabelinho liso. E as negras, elas acabam sendo rejeitadas. Quando um bebê pequeno começa a chorar, elas dão preferência a pegar no colo, preferência num cuidado. E eu lendo isso, eu fiquei angustiada de saber que existem educadores que
trabalham com vidas, com seres humanos, com a formação, e tem essa atitude desprezível e está na educação, né? Que esse momento, que esse webinário possa levar uma revolta dessas pessoas para que elas tenham consciência do que é que elas estão fazendo com essas vidas. Tem muitas questões no que você traz, né, Alenilda? Vem aí uma série que eu vou tentar fatiar para a gente conversar um pouco melhor. Quero saudar a Cássia, que entrou, Nicale, minha colega, né, de trabalho na PUC, o Dan Nussi, todas as pessoas que nos acompanham. Sejam bem-vindos! Alenilda, acho que tem vários elementos aí. Acho que uma das questões é que na educação infantil, né, como na escola, de um modo geral, nós estamos aqui focando nos primeiros anos, né, de socialização da criança, ao estabelecimento de um ideal de beleza, saúde e higiene, né? Relacionada ali ao trato do corpo, o banho, o pentear os cabelos, o estar arrumado, esse desenvolvimento da autoestima. E nesse foco, nessa troca do afeto, nós sabemos quanto que é importante para as crianças, né, como que o carinho, né, como que o afeto chega pelo corpo. Então, tudo isso que você traz aqui, a professora, ela cuida menos, ela toca menos, ela acalanta menos. Antes de vir para o webinário aqui, para essa conversa, eu estava lendo alguma coisa do Philippe Arrier, né, sobre a história social da família e da criança, da família e da infância. Ele criou o conceito de que a criança, a invenção social, né, do ideal de criança, nasce dessa prática, que ele chama de paparicação, né, que é esse queridice que a gente pratica com as crianças, né? Então, a própria história da infância mostra que é isso que faz a criança se sentir criança, eleita, né, escolhida, amada, está no centro da roda. E é isso que é negado às crianças negras na educação infantil no Brasil. Né? Você mencionou os artigos de divulgação da revista Nova Escola. Tem muitas pesquisas. Hoje eu estava olhando uma pesquisa no sul do Brasil, uma em São Paulo, mas eu sei que tem pesquisas no Nordeste, em várias regiões do Brasil, até com medição de tempo de afeto dedicado, e as crianças negras são preteridas quase sempre. Eu não vou generalizar, porque há educadores com um olhar atento, né, amigos das crianças, afetuosas, sobretudo, maioria absoluta de mulheres, né? Então, há um elemento aí que a gente não pode generalizar. Mas é muito importante a gente levar isso em consideração, porque é algo que você trouxe que é muito importante. O impacto disso na psique da criança, desse adulto que já vai se edificando, se constituindo como uma pessoa em déficit de afeto, se compreendendo como pouco digno de receber carinho, cuidado, elogios, né? Isso é muito grave. É evidente que depois todos nós temos que fazer muita terapia, né? Quem consegue, né? Por uma questão de grana e por uma questão de acessos. Então a gente está falando até mesmo do impacto do racismo como uma determinante de saúde mental, inclusive, de saúde psíquica, né? Porque você tem o desenvolvimento de uma série de questões que podem ser transtornos severos na idade adulta, né? Então é uma questão das práticas escolares mesmo, né? Então você falou aí do corpo e tudo, eu li alguma coisa para vir hoje falando de como as professoras não põem as crianças negras no colo, de como elas apresentam dificuldades para cuidar dos cabelos crespos, de como elas comentam como a criança negra sua, como se o outro corpo humano não suasse também, né? E de como, enfim, né? Uma série de pesquisas que de fato nos fazem perceber a importância dessa incidência, desse trabalho que você faz, que eu elogio demais. É um tópico. Mas tem um outro, Alenilda, que é a correlação com o sistema, de um modo global. Qual é a formação que recebem essas educadoras? Nós já sabemos que elas têm censo sobre o perfil de professoras, são mulheres pobres, mulheres negras também. Elas se socializaram
elas se socializaram numa realidade como essa que nós estamos descrevendo. E só te interrompendo, o porquê será que na maioria são mulheres de origem humilde e também negras, tem essa discriminação com a criança, sendo que ela também é negra? E ela dá uma preferência ao branco. Para não responsabilizar unicamente a pessoa da professora, é isso que eu queria desculpabilizar a pessoa da professora, da educadora, né? Porque eu ia comentar então ela vem, a formação dela vem modulada já nesse déficit que nós estamos aqui tratando. Então o racismo, ele tem fatores conscientes, muito concretamente observáveis quando nós olhamos, por exemplo, as desvantagens econômicas, sociais, políticas, as vulnerabilidades sociais da comunidade negra. Mas ele tem aspectos relacionados aos nossos afetos, as relações interpessoais, rejeição, inimizade pública, né? A pecha de não estar dentro desse padrão de beleza, nem de higiene, nem de saúde que está estabelecido, e que a escola é um vetor que veicula as boas práticas, de como é estar bonito, de como é estar limpo, de como é estar saudável. Então, a professora, ela é a agente, digamos assim, operacional desse movimento social, né, desse ideário de uma sociedade, de tudo isso que eu estava mencionando, dessa profilaxia, né, limpa, esteticamente organizada, etc. Mas eu estava, então, comentando que a professora, quem a professora sou eu, é você, somos nós, nossas primas, nossas amigas, que são para os nossos colegas de escola, né? Mas aí nós temos, então, a possibilidade de, na formação dessa professora, né, na sua formação pedagógica, na sua graduação, vamos pensar aqui em termos de participação no ensino superior, de ter uma quebra, né, de ter esse caminho que nós duas estamos fazendo aqui nessa conversa hoje, né, Alenilda? Mas aí o que a gente vai ter? Um saber acadêmico, pesquisa, tecnologia, ciência, que não tem uma participação massiva, global, da comunidade negra para introduzir nos estudos, nas pesquisas, na inovação, na tecnologia, na ciência, esses temas que nós estamos tratando aqui. Nós temos esse tratamento, nós estamos fazendo aqui a partir de leituras, a partir de uma formação, de uma praxis também como professoras. Mas a construção desse saber, ela não é global ou democratizada na formação como um todo. Ela depende muito do interesse pessoal, de uma busca, mais do que de curricularização. Por exemplo, na sua formação ou na minha, como professoras graduadas, licenciadas que nós somos. Certo? Então, eu diria, então, essa formação nossa, ela está com esse déficit. Porque ali onde a gente precisa quebrar para essa professora estar preparada para chegar no CIMEI, para chegar na creche, para chegar na escola de educação infantil, nos primeiros anos do fundamental, e intervir de outra forma, não replicando as práticas sociais que ela recebeu na escola, que ela recebeu na família e que ela recebe na sociedade. Mas pensar, de fato, essa minha prática como educadora infantil com novos valores, né? Com valores que tenham em mente a dignidade humana, a ética, o significado do cuidado com essa pessoa em formação, que é o meu educando. Sim. Aqui numa sociedade racista, eu, educadora, tenho por imperativo ético e pedagógico fazer uma quebra com esse padrão. Mas a formação, ela é deficitária. Inclusive, Alenilda, dizer isso, para trazer a gente estava falando do senso e da característica dessa professora. Hoje a educação básica, né, o fundamental, a infantil, ela é um fazer profissional, né, de trabalhadoras mulheres, pobres, a maioria negras, porque Sim. é um trabalho que não é socialmente, inclusive, valorizado no país, infelizmente. E isso é parte também da operação que faz com que a formação seja precária, porque são também trabalhadores que vão se profissionalizar para ganhar pouco. Então não há um investimento massivo de tempo, de recursos e de pessoal numa formação com muita qualidade para essas professoras, porque é um trabalho de mulheres negras, pobres. A educação não é valorizada no país. Uma parte da precarização da educação tem, inclusive, interface com o perfil do professorado. É um tópico. E dizer isso, né? A universidade, a escola,
são instituições, na minha opinião modesta, que não estão preparadas para lidar e quebrar com os padrões do racismo. Muitas excelentes professoras, como você, outras que eu conheço, que dão tratamento a essa temática, não aprenderam isso na escola e nem na universidade, não. Buscaram outros canais. Ter no currículo, na grade do curso, da formação, temas com discussões que falassem sobre isso, seria suficiente para preparar esses educadores, inserir na grade curricular? Tanto a curricularização de componentes específicos, como já tem muitas graduações, educação para as relações étnico-raciais, no caso específico de cada disciplina, geografia da África e afro-brasileira, no caso da história, história da África e afro-brasileira, mas também que as demais disciplinas, você pega, por exemplo, literatura infantil. Estou dando um exemplo, né? Como ensinar literatura infantil, como escolher os livros, né? Vamos fazer atividades práticas para a gente participar do Programa Nacional do Livro Didático e do Paradidático. O que nós vamos indicar para a escola? Percebe? Então, assim, não é também a curricularização de componentes, mas é, sobretudo, permitir que o letramento racial, nós estamos chamando assim, né? Que é a afrobetização, né? A ideia do letramento racial. Gostei, vamos falar sobre isso. Afrobetização, amei. Nós precisamos falar sobre isso, né? Adorei, vai ser um próximo tema. Isso mesmo. Então, tem muita gente aí da área da pedagogia tratando de afrobetização, letramento racial, pretagogia, né? Uma pedagogia adequada para escolas de maioria negras, né? De maiorias negras. Então, assim, a Lenilda, tratando aqui de uma série de temas, mas para dizer assim que, de fato, uma formação que permita o letramento racial, todas as disciplinas, história da educação, que é a história da educação no Brasil, senão a história eterna da subalternização da educação oferecida aos pobres e negros. Isso tem que estar na aula de história da educação, que todas as professoras vão fazer. Tem que estar evidente como foi a educação dos negros, ou a marginalização dos negros em relação à educação, e o porquê que a escola se modula na ideia de que vai ter uma rainha do milho aqui, vinda da Dinamarca, com características nórdicas. Por quê? Porque não houve esse debate, né? Então, dizer isso, né? O racismo, ele é curricularizado dentro daquilo que a gente comumente critica como currículo oculto. Ninguém precisou escrever no projeto pedagógico que aquela professora deveria vetar uma menina negra de ser eleita como bonita e digna de representar sua turma, mas aquela professora executou de uma forma curricularizada na sua prática pedagógica essa racialização. Olha, nenhuma menina negra vai ser digna de parecer bonita e ser representativa aqui, não. Nós vamos mudar essa escolha que você... Então, ela desautoriza, inclusive, um olhar de beleza que havia entre esses coleguinhas, no exemplo que você traz, né? Dentro da sala. Então, Alenilda, há um elemento grande que está relacionado à formação e a essa quebra, né, de padrões de uma sociedade que se pretende ideologicamente como uma democracia racial, mas que não sabe dar tratamento a que as suas próprias cidadãs possam se reconhecer e seus cidadãos se reconhecer como negros, porque a República oferta o tempo inteiro a ideia de que nós somos feios. Então essa professora, é isso que ela se considera, né? O cabelinho, o alisado, é muita coisa, e as crianças também percebem. A minha professora, ela não se acha bonita, né? Tem muito carinho pela alfabetizadora de minha filha, não precisa dizer o nome nem a escola. E aí ela é uma mulher negra, né? Mas alisa o cabelo. E aí a minha filha desenhou uma pessoa de cabelo black power e mostrou para a professora. E a professora então disse: é a sua mãe que você desenhou? E aí a minha filha disse: não, professora, é a senhora, olha que linda. E a professora disse: não, mas eu tenho cabelo liso. Minha filha disse: não, liso não, seu cabelo é alisado. Professora, se a senhora deixar sair, vai ficar igual da minha mãe. Então isso foi um diálogo, né?
Um diálogo de alfabetização, né? De uma conversa disruptiva que vem do discente, né? Do educando, da educadora, para pensar isso, né? Mas quantas crianças negras têm essa condição em casa, né? De produzir uma reflexão assim, um diálogo desse com a professora. E a professora é excelente profissional, não tem o que dizer, sempre lidou muito bem, né? Lê, escreve maravilhosamente dentro dos padrões da idade, mas com essa questão, né, com a questão racial ali, atravessada de uma forma não trabalhada no corpo dessa professora. Responsabilidade dela, um conjunto, né, um conjunto de obra, incluindo a sua formação universitária, né? Então, tem bastante coisa, né, Alenilda, aí. Muita. Eu poderia ficar horas falando com você, que pessoa maravilhosa. Adorei estar com você, a sua presença enriqueceu muito, que discussão riquíssima. As pessoas estão perguntando se essa transmissão vai ficar salva, vai sim. Amanhã tem mais, amanhã vamos falar da lei sobre a obrigação do ensino da cultura afro nas escolas, porque é uma lei. E aí teremos a presença da Letícia Carvalho e da Vatuzzi Santiago. E na sexta-feira a gente finaliza com a Ana Paula, que está até presente lá da Bahia. Foi um prazer imenso estar com você. Vamos marcar novamente um outro encontro, uma nova discussão, falando sobre essa afrobetização que eu adorei. Eu acho que isso vai ser muito interessante. E, embora esse tema não esteja na grade curricular do curso de pedagogia, cabe ao professor ser sempre pesquisador. A gente não pode achar que um curso de pedagogia é o suficiente para capacitar um professor a lidar com crianças. E a gente tem que tirar essa coisa de mente que lidar com criança é fácil e é só o cuidar. Esse cuidar, ele é muito rico, ele é muito especial e precisa ter zelo, precisa ter um olhar de empatia, de cuidar, de proteger dessa criança e de fazer o melhor possível. E para isso a gente tem que pesquisar. A gente não pode se contentar com a graduação, não. A gente precisa realmente pesquisar sempre, sempre e sempre, porque a gente nunca sabe o bastante. Nós temos aí a Janira Sodré, que está em um doutorado e ainda pesquisa, e ainda está encantada em pesquisar, e a gente sabe que por mais que a gente estude, a gente só sabe que a gente ainda precisa aprender mais. Então, por isso, você que é professor, pesquise, não se contente só com a graduação, pesquise sempre. E errar é humano, mas a gente precisa aprender e a corrigir, porque nós estamos trabalhando com vidas. Se você errou em alguma coisa que a gente falou, no seu olhar com a sua criança, traga essa reflexão e mude o seu comportamento a partir de agora, de já, porque você vai deixar marcas nessa criança, mesmo na educação infantil, mesmo tão pequenininho, ele sente. E aí eu peço para que você finalize com a sua fala. Se quiser trazer uma poesia, fique à vontade agora para finalizar, Janira. Eu não sei se a gente tem todo o tempo. Eu queria... Nada na Vida Me Assusta, é da Maya Angelou e é ilustrado pelo Jean Basquiat, né? Artista maravilhoso, pai enfim, da arte urbana, né, do século XX. Sombras dançando nos muros, sons que brotam no escuro, nada na vida me assusta. Cachorros bravos rosnando, fantasma voando em bando, nada na vida me assusta. Bruxa e caldeirão fervente, leões livres pela frente, eles não me assustam nada. Dragão soprando chama ao pé da minha cama, isso não me assusta nada. Eu grito, sai, correndo ele vai. Eu faço zoeira da sua carreira, eu não vou chorar, ele terá de voar. Eu me divirto com seu faniquito. Nada na vida me assusta. Baderna, pancada de brigões na madrugada, nada na vida me assusta, nada. Panteras atrás do muro, estranhos no escuro, não, eles não me assustam nada. Na escola nova, um pesadelo. Meninos puxam meu cabelo, meninas imbatíveis de cabelos crespos, incríveis, eles não me assustam nada. É só isso que eu queria dizer, né? A coragem, né, como potência. Potência negra na poesia da Maya Angelou. Obrigada, Lenilda, pelo convite. Tchau, tchau.